Você já ouviu falar da Matinta Pereira? Essa entidade sobrenatural é uma das figuras mais fascinantes e intrigantes do folclore brasileiro e está presente em diversas regiões do país. Ela é conhecida por sua capacidade de se transformar em diferentes formas de animais e objetos e tem inspirado curiosidade e medo em muitas pessoas ao longo dos anos. E ela também foi interpretada na segunda temporada da série Cidade Invisível da Netflix. E nesse vídeo vamos mergulhar no folclore brasileiro e falar sobre a Matinta Pereira, explorar suas diferentes versões e variação de acordo com a região do país, e descobrir como ela está presente em diversas manifestações culturais. Se você é fã do folclore e mitologia, ou simplesmente está curioso para conhecer mais sobre uma das figuras mais enigmáticas da cultura popular brasileira, assista esse vídeo até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje trouxe para vocês a lenda da Matinta Pereira, uma criatura do folclore brasileiro. Mas antes de tudo, peço para vocês que são novos no canal se inscreverem aqui embaixo e deixarem um gostei logo no começo do vídeo, que isso ajuda bastante. Então, sem enrolação, bora começar. O folclore é um conjunto de tradições, crenças, costumes e expressões culturais de um povo, transmitidos oralmente de geração em geração. Essas manifestações populares incluem lendas, contos, mitos, danças, músicas, festas, entre outros. No Brasil, o folclore é uma parte importante da cultura nacional, pois reflete a diversidade cultural e étnica do país e representa uma expressão de resistência e preservação das tradições populares. A Matinta Pereira é um personagem do folclore brasileiro, mais precisamente da região norte ou nordeste do país. Nas cidades amazônicas existem duas versões para a lenda da Matinta. A primeira é que ela é uma idosa e se transforma em uma coruja, rasga mortalha ou num corvo. A outra versão diz que ela se veste com a roupa preta que lhe cobre todo o corpo, dando-lhe nos braços uma espécie de asa para que possa planar sobre as casas. Também é dito que seus olhos são grandes e brilhantes, com a capacidade de iluminar a escuridão. Como a Matinta Pereira tem o poder de transformar em diversas formas, podendo aparecer como uma coruja, um gato preto ou um morcego, por isso muitas vezes é representada com asas de morcego e garras afiadas. Além disso, a Matinta Pereira é frequentemente associada a um perfume forte e adocicado, que pode ser sentido à distância. Algumas versões da lenda dizem que ela usa esse perfume para atrair suas vítimas, enquanto outras afirmam que ela usa para afugentar espíritos malignos. Por fim, em todas as versões, é certo que se trata de um indivíduo nômade, que assovia de forma assustadora e leva azar por onde passa. A Matinta aparece de noite nas vilas, cidades ou povoados, voando e soltando seu grito arrepiante. Ela que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. Assim, ouvindo seu grito, os moradores da casa lhe prometem algo, geralmente cigarro, mas também pode ser café, cachaça ou peixe. Desta forma, ela deixaria de assustar as pessoas da casa, parando de assoviar. Caso contrário, ficaria assoviando todas as noites nas proximidades da casa. No dia seguinte, a velha vem até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. Caso o prometido seja negado, uma tragédia acontece na casa do que fez a promessa não cumprida. Acredita-se que ela possua poderes sobrenaturais e que seus feitiços possam causar dores ou doenças nas pessoas. Não se sabe ao certo a origem da lenda. Muitos dizem que se trata de uma feiticeira que usa da magia para se transformar em uma Matinta. Os mais velhos dizem que a sina de transformação seria hereditária, ou seja, passaria de mãe para filha. No caso de não haver herdeira para a sina Matinta, a dona da maldição se esconde na floresta e espera que uma mulher passe por lá. Quando uma mulher finalmente passa, então ela pergunta quem quer. Se a moça responder eu quero, então ela se torna no mesmo instante a Matinta Pereira. Há quem diga que existe um jeito de prender a Matinta e os materiais são simples: uma tesoura, uma chave comum, um rosário bento e uma vassoura virgem. A chave deve ser enterrada e a tesoura fincada em cima do local. O rosário se põe por cima da tesoura. Toda Matinta que passar por ali ficará presa, mas depois que ela for libertada, deve-se varrer o local com a vassoura para que a sina não se espalhe. Outra versão diz que ela não pode ouvir o nome de Deus enquanto estiver transformada, pois senão o feitiço acaba. A lenda da Matinta Pereira é transmitida oralmente a gerações no Brasil, especialmente na região norte do país, e faz parte do rico acervo do folclore brasileiro. Como acontece com outras lendas folclóricas, a história da Matinta Pereira é passada de pessoa para pessoa por meio de narrativas orais, em que os detalhes podem variar dependendo da região e da época em que são contadas.
As histórias sobre a Matinta Pereira são geralmente contadas em roda, em festas populares ou em momentos informais de convivência entre amigos e familiares. Muitas vezes, elas são contadas por pessoas mais velhas, que ouviram as histórias de seus próprios antepassados. Com o tempo, a lenda da Matinta Pereira pode sofrer alterações e adaptações de acordo com as vivências e experiências das pessoas que a contam. Algumas versões da história podem acrescentar novos personagens, detalhes e situações, enquanto outras podem eliminar ou modificar elementos já existentes. Além disso, a lenda da Matinta Pereira também pode ser influenciada por fatores sociais, culturais e históricos, que podem modificar a forma como a história é contada e interpretada ao longo do tempo. No entanto, apesar dessas mudanças, a essência da lenda da Matinta Pereira permanece a mesma, uma história sobre uma figura sobrenatural que tem o poder de se transformar e que é capaz de causar medo e fascínio nas pessoas que a ouvem. A Matinta Pereira é vista como uma figura de má sorte no folclore brasileiro, associada a presságios ruins, desgraças e mortes. Acredita-se que ela é uma figura que pode trazer azar para quem a encontra ou para quem a incomoda. Por isso, muitas pessoas procuram se proteger dela por meio de amuletos e rituais. Uma das formas mais comuns de se proteger da Matinta Pereira é por meio de amuletos, que são objetos considerados sagrados ou mágicos e que se acredita ter o poder de afastar o mal. Entre os amuletos mais comuns para se proteger da Matinta Pereira estão a pimenta malagueta, a ferradura, o alho, a rosa de Jericó, a guiné, a figa e o olho grego. Além disso, as pessoas também recorrem a rituais para afastar a Matinta Pereira. Um dos rituais mais populares é o de deixar um pedaço de pano preto ou uma roupa velha no varal durante a noite, acreditando que isso pode enganar a Matinta Pereira, que pensa que o objeto é uma pessoa. Outro ritual comum é o de acender velas e defumar a casa com ervas como arruda, alecrim e guiné. Essas práticas de proteção e os amuletos são uma das formas que as pessoas lidam com a figura da Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma figura que faz parte do nosso patrimônio cultural e imaterial, e sua história e mitologia nos ajuda a entender melhor a diversidade e a riqueza da cultura popular brasileira. Ao preservarmos e valorizarmos essas tradições, estamos contribuindo para a construção de uma identidade nacional mais forte. Assim, a lenda da Matinta Pereira continua a ser uma parte importante do folclore brasileiro, transmitida de geração em geração como uma forma de preservar as tradições e as crenças populares. Por fim, a lenda da Matinta Pereira é uma história fascinante que faz parte do rico patrimônio cultural brasileiro. Ela é transmitida oralmente de geração em geração, adaptando-se às mudanças sociais e culturais que ocorrem ao longo do tempo. Embora seja vista como uma figura assustadora e misteriosa, a Matinta Pereira também traz com ela uma sabedoria ancestral que envolve a relação entre o homem e a natureza. Ao longo do vídeo, vimos como a Matinta Pereira é uma figura importante na cultura popular do Brasil, especialmente na região norte do país. Ela é vista como uma figura de má sorte, mas também como uma fonte de conhecimento sobre as ervas e os mistérios da noite. Em uma última análise, a lenda da Matinta Pereira nos ensina a valorizar a diversidade cultural do nosso país e a respeitar as tradições populares que são transmitidas de geração em geração. Que essa lenda continue a inspirar e encantar as futuras gerações como um símbolo da rica herança cultural brasileira. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!